Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 585 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do conteúdo do canal, da perspectiva analítica, crítica e sempre propositiva, das entrevistas, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Lembro, postamos hoje pela manhã a entrevista com o embaixador Marcos Azambuja. Ele foi secretário-geral do Itamaraty, chefiou embaixadas importantes como em Paris, na França, tem reflexões extremamente interessantes sobre a política externa do governo Bolsonaro, essa política desastrosa, e tenho certeza que ela agrega valor a essa reflexão que nós sempre buscamos ter aqui no canal, de apontar rumo. Nós vamos ter de encontrar uma saída para esse terrível e dramático momento que nós estamos vivendo. Assisto com o senador, com o embaixador Marcos Azambuja, né? E, por outro lado, postamos a penúltima entrevista, né, com o Casagrande, conhecido jogador de futebol, comentarista, e que faz uma reflexão bastante interessante sobre futebol, política, a questão das fake news, fala da sua carreira, está muito legal e já teve, está tendo ainda uma excelente repercussão, né? Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá tem os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Vi todo o noticiário, né? Como sempre, dos principais jornais, portais, passei pelas revistas semanais. A questão é que o Brasil vive um impasse, né? Ontem eu comentei 2 artigos do advogado criminalista muito conhecido, Luiz Francisco Carvalho Filho, e do ex-ministro da Justiça, Reale Júnior. Hoje eu queria focar, e a partir dali ampliar analiticamente, né, e comparando com as notícias que eu fui encontrando hoje aqui nos jornais, o artigo do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. É publicado no Estado e também no Globo, né? E o ex-presidente, que é sociólogo de formação, como é de conhecimento de todos, né, ele faz uma série de reflexões, chama assim, a epidemia política, né? E aí ele faz uma série de análises sobre a situação que nós estamos vivendo, os graves problemas econômicos, a questão da saúde pública, né? E diz ele, em certo momento, faço questão de ler para a gente, a partir dali, buscar uma reflexão. Os mais inquietos só veem uma saída, um impeachment. Eu, que já vivi de perto 2, sou cauteloso, é alto o custo político de uma intervenção congressual no que foi popularmente decidido. Às vezes, não há outro jeito, continua o ex-presidente, mas tal desiderato depende mais das ações ou inações de quem foi eleito do que, como comumente se diz, da vontade política. É melhor ir devagar com o andor. Aí eu acho que o artigo é muito interessante, tem algumas questões para serem pontuadas, né? Primeiro, o presidente faz comparação entre 2 processos de impeachment e diz que o custo político é alto. Depende. Eu acho que cabe e a história, né? Primeiro, em 1992, quando o impeachment de Fernando Collor, o custo político foi baixo. Não foi alto, ao contrário do que diz o ex-presidente. E por várias razões. E o ex-presidente era senador, participação ativa, inclusive vai fazer parte no novo governo de Itamar Franco, primeiro como ministro das Relações Exteriores, depois como ministro da Fazenda, né? E aonde é gestado no governo Itamar Franco e implantado o Plano Real. Itamar Franco conseguiu fazer um governo de união nacional. E aí deve-se a habilidade política de Itamar Franco e ao republicanismo de Itamar Franco, né, de entender o momento histórico que estava vivendo, né, e de construir um governo de união nacional, mas tendo coerência, não sendo um saco de gatos. E isso que ele fez. Só teve na oposição a Itamar Franco, vale destacar, Antônio Carlos Magalhães e o PT, somente. E o governo Itamar Franco foi um governo que conseguiu obter isso numa situação econômica de inflação anual de 4 dígitos. Vocês não ouviram errado, especialmente os mais novos, de 4 dígitos. E foi tão eficaz que o Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, acabou sendo eleito presidente da República e toma posse a 1º de janeiro de 1995. Então, é diferente do que ocorreu com Michel Temer.
Aí, nesse sentido, é necessário pontuar novamente em relação ao que diz o ex-presidente no artigo do Estado do Globo, porque o Michel Temer não era um Itamar Franco. E curioso, um fato importante, Itamar Franco era visto como um sujeito birrento, né, muito fechado, né, que não gostava de fazer articulações políticas, é o que se falava assim, na linguagem comum, né, pelo jeito dele de agir. E, na época, inclusive, ele estava sem partido político, quando assume a presidência da República. Ele tinha se desligado do PRN já há alguns meses, do Partido Reconstrução Nacional, que era o partido de Collor, do qual ele concorreu à presidência em 1989. Mas conseguiu fazer essa hábil articulação política. E o Temer, ao contrário de Itamar, era considerado um hábil negociador ali na Câmara dos Deputados e fez um governo muito ruim. Um governo muito ruim. Ele não foi um Itamar Franco, ele não conseguiu construir um governo União Nacional e tinha condições de fazê-lo. Evidentemente que ele está numa situação histórica mais difícil do que Itamar Franco, né? 2016, politicamente, era mais complexo do que o 1992. Por quê? Porque o PT não era o Collor. O PT tem uma estrutura nacional, né? Um partido que foi fundado em 1980, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e tinha ficado no governo, vencido 4 eleições, 2002, 2006, 2010 e 2014. Não era o caso do Collor. O Collor era um outsider, né? Não tinha partido político efetivo, não tinha presença na sociedade, não tinha presença em todo o país. Então, era uma situação, reconhece, mais difícil Temer em 2016 do que Itamar em 92. Mas, enquanto Itamar buscou construir esse governo nacional, o Temer prometeu, e os dados, os arquivos, tanto que nós temos hoje na internet, mostram isso com muita facilidade, né? Ele prometeu um ministério de notáveis, os melhores, tal, e entregou um ministério de G10. E todo mundo sabe o que aconteceu no governo dele, né? Aqueles episódios patéticos, basta ver o rapaz que na Rua Pamplona, em São Paulo, deu aquela corridinha, por sinal, o rapaz que está sumido, Rocha Loures, ninguém apurou nada, e para quem era aqueles 500 mil reais? Não era para ele, vocês se recordem, quando ele devolveu a pasta da Polícia Federal, faltavam 35 mil reais. Lá estavam somente, entre aspas, 465 mil reais. 35 devia ser, presumo eu, tenho direito a inferir, né? Isso, a comissão dele, de 35 mil. E eu pergunto, a torcida do Flamengo, do Ibis, perguntamos o seguinte, para quem eram os 465 mil reais? E outros fatos que ocorreram no governo, né? Que desmoralizaram a gestão Temer, que era muito mais difícil de ser realizado do que Itamar, insisto, né? Mas que acabou levando à desmoralização do Temer e terminando o governo como terminou. Ninguém queria saber dele, nenhum candidato presidencial dizia que era candidato do Temer em 2018. Pelo contrário, ele era uma espécie de Midas às avessas, naquela conjuntura histórica, né? Então, quando o presidente diz tem um alto custo político e que ele assistiu 2 impeachments, é necessário diferenciar os 2 processos, que são, portanto, distintos. Sendo assim, não cabe analiticamente, e nós estamos falando com um sociólogo, um sociólogo que tem uma obra importante desde os anos 1960, né, que não há possibilidade dele comparar os dois, dizer que os 2 processos são a mesma coisa, e por isso colocar que o impeachment pode gerar um custo político muito alto. Não. Depende de quem lidera o processo de impeachment, depende da conjuntura histórica e dos atores, né? Vale lembrar também, se o Temer foi tão mal, foi por causa da conjuntura dos partidos políticos, a ação dos partidos políticos naquela conjuntura. Não deve só colocar essa fatura no Michel Temer, né? Isso é importante também pontuar. Então, sendo assim, esse tipo de afirmação que o ex-presidente faz não sustenta seu argumento. Ele continua, né? Melhor aguentar quem hoje manda, o quanto seja possível, e preparar candidatos para as próximas eleições que possam bem desempenhar a função presidencial. Continua o ex-presidente. Enquanto isso não ocorre, aproveitemos o tempo para treinar civicamente o eleitorado. Ingenuidade? Ele põe um ponto de interrogação. Talvez, mas sem certa dose de otimismo, corre-se o risco de jogar fora não só a água do banho, mas a criança, a democracia. Bem, essa é uma frase ao gosto dele, ele repetiu inúmeras vezes. Espera um pouquinho, senhor ex-presidente. Melhor aguentar hoje quem manda? Então, nós vamos ficar aguentando o que foi chamado hoje no manifesto de Câmara de Gás,
que esse governo é uma câmara de gás aberta, que está, né, tudo ao céu, essa tragédia que nós estamos vivendo, como um manifesto que foi divulgado hoje, está na Folha de São Paulo, senhor presidente, né, não é, né? Não é, espera um pouquinho. Então, nós vamos aguentar hoje quem manda, como o senhor escreveu, o quanto seja possível, né? E vamos treinar candidatos para as próximas eleições, só se nós não tivéssemos 267 mil mortos. E não tivéssemos, Fernando Henrique, né, desculpe usar essa expressão mais popular, né, mas as pessoas se tratam no Brasil dessa forma, no mês de março, podemos atingir a dramática e macabra marca de 300 mil mortos. Portanto, não é possível, como o senhor diz aqui, olha, vamos aproveitar o tempo e, enquanto isso, vamos treinar civicamente o eleitorado. O eleitorado está morrendo. Nós vivemos a crise econômica mais grave da história do Brasil republicano. Tivemos uma década que se encerrou há 2 meses atrás, que foi a pior década das últimas 4. Então, o senhor está dizendo que nós devemos ter paciência e treinar o eleitorado na conjuntura mais difícil, ignorando que se 2021 reproduzir 2020, nós estamos perdendo já quase, diz os especialistas, meia década, porque em 2020 o PIB per capita era o de 2009. Veja, o senhor parece que se esqueceu dessas variáveis que são fundamentais, inclusive para a sua análise. Continuando, né? O senhor diz, faz a referência ao Cícero, que o Bolsonaro vai achar que é aquele meio de campo, o Cícero, né, da antiga Roma, ele vai achar que joga na Roma de hoje. Presidente, o senhor não sabe com quem está falando. Vale repetir a pergunta, até que pontos mimis de Bolsonaro serão suportáveis? Ninguém sabe ao certo, ele pode dar a volta por cima. Eu não sei como, eu queria que o senhor me explicasse como é que ele pode dar a volta por cima na tragédia que está. Em larga medida, depende não só da paciência do povo, mas dele próprio, Bolsonaro, manter os seus fiéis e também conter os seus impulsos de franqueza autoritária. 2 questões ao senhor. Primeiro, vende-se uma coisa que não existe, que ele tem 30% do eleitorado. Isso é ficção. Isso é ficção. Vide a eleição de 4 meses, 3 meses atrás, 3 meses, só 3 meses, presidente, em novembro, quando ele perdeu nos principais colégios eleitorais. Então, uma ficção que ele parte numa corrida eleitoral com 1/3 do eleitorado. Isso não existe. Isso é uma afirmação que é feita para desestimular, inclusive, um embate político indispensável, e nesse momento que nós vivemos, mais indispensável ainda, para retirar alguém que é um genocida, é um criminoso. E o senhor diz assim, ele tem de conter os seus impulsos de franqueza autoritária. Espera um pouquinho, não são impulsos num conjunto de uma personalidade que convive democracia e autoritarismo. Livro do senhor, inclusive, eu até tenho Autoritarismo e Democracia lá dos anos 70. Não convive o médico e o monstro, não é essa a questão. Ele é alguém que aposta na ditadura. Né? É alguém que não consegue conviver com a democracia, com a Constituição de 88, e sempre deixou isso claro, inclusive propôs o fuzilamento do senhor, quando o senhor era presidente da República. Né? O senhor está entendendo? Analiticamente, não dá para concordar com o senhor. Vamos continuar, porque o artigo é bom para reflexão. Vamos em frente. Aí diz o senhor, do ponto de vista político, mais que tudo, depende de quem vocalize o outro lado. Por enquanto, o que se vê é uma mídia quase unânime na crítica à falta de condições de quem nos governa para manter o mínimo de coerência na nação. É muito, mas é pouco. Enquanto não aparecer alguém com força para expressar outro caminho viável, o presidente leva a vantagem. O senhor está muito tocando nessa questão do que vai aparecer. Isso é importante. Nós vamos retomar daqui a pouco. O senhor faz referência também ao senador Tasso Gereissati, né, que diz que é necessário dar um basta, nós já comentamos algumas vezes isso aqui nesse espaço. Aí diz o senhor, não é novidade que o sistema de partidos, por si, perdeu a capacidade de guiar as escolhas populares. Daí o que depende do país, né? O senhor, isso não é algo que pode explicar o que está ocorrendo no mundo ocidental. Tem países que o sistema de partidos está consolidado, né? Portanto, não é uma verdade absoluta, hein? Vamos em frente. Daí que o que aparece com personalismo acaba por ser condição necessária para sair da paralisia em que nos encontramos. Enquanto houver democracia, liberdade e opinião, o verbo conta. Eu gostei do enquanto houver, porque com o Bolsonaro nós temos de estar sempre atentos, né? Porque ele conspira contra a democracia e a liberdade de opinião. Não falta exemplo. Recentemente propôs o fechamento de 3 jornais e um site.
e disse que o correto era fechá-los, que ele só não fechava porque ele era um democrata, né? Vamos em frente. As falas, por enquanto, não chegam a ser ouvidas pelos eleitores. Assim, murmúrios um povo, mas ainda não contra quem governa, e sim contra a difícil situação de vida. Aí é uma outra questão, é que o outro lado, os que estão do outro lado do balcão, não conseguem se construir como atores protagonistas da cena política, para fazer com que colhem no Bolsonaro essa tragédia, que é dele, né? A pandemia, a crise econômica, a crise social e o caos que está ocorrendo no país, né? Aí a questão não é a habilidade, por exemplo, dele, ou que o povo não entendeu, é que os outros não conseguiram construir. Há alguns sinais de movimentação, que é bastante louvável, mas depende de muito mais coisas. Vamos em frente. De imediato, diz o senhor, o que interessa é a saúde, logo depois será o emprego. Os dados recentes mostram um encolhimento de 4,1% do PIB, né? Realmente que é extremamente preocupante. O senhor fala sobre os números de desempregados, né? Fala sobre os inempregáveis, entre aspas, etc., e vai dizendo. E aí vai chegando à conclusão do artigo, e aí é que me interessa mais tocar nessa questão. O panorama é desanimador, diz o senhor, para quem governa e para quem está contra governantes. Só há um jeito, buscar uma trilha de maior prosperidade e alento. Aí nós concordamos, também acho. Né? Recordo-me dos tempos de JK. Ele inventou, o senhor colocou inventou, entre aspas, um país. Também concordo. Abriu a economia a capitais de fora, vamos lembrar que a instrução 113, se não me engano, da SUMOC, ainda vem do governo Café Filho, mas tem uma série de outras questões. Não sei se eu errei o número da instrução da SUMOC. Estou falando de SUMOC, é a Superintendência da Moeda do Crédito. Né? Nós não tínhamos Banco Central à época. Aí continua o senhor. Abriu a economia a capitais de fora, ampliou a produção de automóveis, expandiu a indústria naval, etc. E ainda por cima, inventou Brasília, entre aspas. Reatou um sonho antigo no horizonte de esperança. Não esquecerei jamais da conferência que André Malraux, ministro da Cultura, levou durante 10 anos. Né? É um daqueles golistas célebres. Tal. Fez na FEFELESH da USP, na qual mostrava a nós, críticos de tudo, o significado simbólico da transcendência da capital imaginada por Niemeyer e Lúcio Costa. É disso que precisamos, de alguém que indique um caminho de superação e permita voltarmos a acreditar em nós próprios, e cujas palavras de ação não se percam na retórica, chinfrim, mas animem muitos outros a dar a vida ao que se propõe, que se reinvente o nosso futuro. Bem, eu também acho que nós devemos reinventar o nosso futuro, mas quando o senhor diz que precisamos de alguém, aí voltamos a uma questão que me incomoda na história brasileira, que é o sebastianismo. Né? Sempre tem alguém que vai, tal qual em Portugal, e vão lembrar que o sebastianismo em Portugal era a ideia do Quinto Império, passava por tudo aquilo, de que Portugal voltasse a ser, né? Vamos só lembrar, é a morte de Dom Sebastião, né? Em 1578 no norte da África, e depois em 1580, 1640, a reunião das coroas ibéricas. Não havia sucessor, etc. Tal, Felipe II, não vou contar toda essa história, mas desapareceu o rei de Portugal, nunca apareceu o corpo. Ficou então o mito que um dia ele voltaria e Portugal voltaria a ter aquele grande império que teve, especialmente na primeira metade do século XVI. Né? Era isso. No caso do Brasil, o sebastianismo teve uma outra leitura entre as classes populares, que era libertar o povo da opressão. Então, tem várias manifestações sebastianistas ao longo, por exemplo, do século XIX brasileiro. Alguém pode lembrar, entre tantas outras, podemos passar por Pedra Bonita, né? Podemos passar no século XX por Contestado, por Canudos em 1893, 1897, não. Absolutamente não. E na minha tese de doutorado, Canudos, o Povo da Terra, eu apresento isso detalhadamente. Por quê? Porque sebastianismo, no final do século XIX, na imprensa brasileira, era visto como os que defendiam a restauração monárquica. Não era no sentido antigo da espera do rei Salvador. Né? E eu apresento inúmeras demonstrações. Portanto, no sentido, uma interpretação sociológica de Canudos, e está no meu livro Canudos, o Povo da Terra, lá nunca tem nada de sebastianismo. E quando eu fiz, eu remei contra a corrente, porque a interpretação dominante era justamente essa, entre outros fatores de Canudos. Mas para não perdermos o fio da meada do artigo do senhor, vem a questão, então, que nós precisamos de alguém que apresente um caminho de superação e permita voltarmos a acreditar em nós, e cujas palavras não se percam na retórica chinfrim, etc., tal, e por aí vai. Claro que nós precisamos ter líder, eu prefiro o plural, líderes, precisamos ter partido, eu prefiro o plural, partidos, precisamos ter sociedade civil que se manifeste. Eu fiquei muito satisfeito agora com a OAB, vi uma notícia que na terça-feira o presidente do OAB, da Conselho Federal da OAB,
diz que vai fazer uma reunião com todos os conselheiros e parece que essa questão do impeachment ou da crise sanitária vai perpassar a reunião. Se isso ocorrer, eu fico muito satisfeito, porque o AB teve um papel fundamental em 1992, teve um papel fundamental em 2016 e teve em outros momentos. Vamos lembrar momentos importantes, né, da história do AB, quando o Raimundo Faoro, por exemplo, foi, depois Seabra Fagundes, presidente da OAB. Então, a questão que se coloca, que o senhor coloca, não me parece que seja esse o caminho, com todo o respeito aí ao sociólogo Fernando Henrique Cardoso, do qual tenho vários livros aqui, li, e gosto, acho importante as suas reflexões sociológicas nos anos 1960 e 1970. Agora, não dá para esperar. Primeiro, ficar aguardando. O senhor diz aqui, né, falando, olha, nós devemos aguardar, melhor aguentar quem hoje manda, o quanto seja possível, e preparar candidatos para as próximas eleições. Olha, se nós aguardarmos, e digo ao senhor sinceramente, a CCJ pode ser comandada por uma senhora que teve um vídeo retirado ontem do YouTube. Sim, um vídeo de fake news sobre a pandemia. Como é possível continuarmos aguentando isso quando na CCJ, o que é a CCJ para quem nos acompanha? É a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né? Termos alguém lá que é negacionista, né? Ou seja, que, portanto, o negacionismo hoje é sócio da mortandade, do genocídio, do que está ocorrendo no país, dos 267, já estamos chegando a 268 mil mortos. Então, nós vamos aceitar que essa senhora vai lá, vai ser a presidente da CCJ, a principal comissão da Câmara dos Deputados, e tantas outras coisas que estão sendo feitas de destruição de direitos humanos, a questão da Amazônia, a questão da defesa nacional, né? A infraestrutura, o que está sendo feito com o Ministério da Educação, o que está sendo feito no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Que tem lá um sujeito patético, o astronauta, que é aquele vendedor de travesseiro, que não consegue. O Bolsonaro colocou tuitou lá sobre o satélite brasileiro, e a foto que ele colocou não era do satélite brasileiro, mas lá da Liga da Justiça. Isso o Tabet mostrou num vídeo aí nesses dias. É um negócio absurdo. Nós estamos com um governo chefiado por um beócio, mas mais do que um beócio, ele é um criminoso, porque ele conspira, ao contrário do senhor que tenta colocar panos quentes, dizendo assim, não, ele tem algumas fraquezas autoritárias. Ele não tem fraquezas autoritárias, ele é um autoritário, ele tem formas de agir nazifascistas, fora, portanto, do campo democrático. E não faltam exemplos do ano passado e desse ano. Quantas vezes ele atacou o Congresso Nacional? Quantas vezes ele atacou o Supremo Tribunal Federal? O senhor assistiu alguma live dele das quintas-feiras? Eu recomendo ao senhor, assista o linguajar do baixo, vulgar, da marginalidade, de onde ele veio. Ele, durante 30 anos de vida parlamentar, nunca defendeu a democracia. Pelo contrário, ele defendeu torturadores, defendeu tortura, defendeu, insisto, o fuzilamento do senhor, defendeu guerra civil, ele queria a morte. Ele falou, precisa morrer 30 mil brasileiros, pessoas aqui para as pessoas levarem a coisa a sério. É esse. Só que ele falava e ninguém dava importância. Foi errado, e sempre digo, deveria ter sido inquirido naquele momento, processado, e iria para a cadeia, e nunca seria presidente da República. Então, essa forma como o senhor comenta o que ele faz, foi o que foi feito durante 30 anos, antes de 2018, e deu no que deu. É necessário, ao contrário do que o senhor diz, e eu respeito a sua opinião, tenho uma análise que é contrária ao que o senhor está apresentando, que é necessário um enfrentamento político, a mobilização, a sociedade civil presente, denunciar os crimes do governo Bolsonaro, salvar a vida. Nós estamos falando de vida de brasileiros e brasileiras. É diferente de outros momentos históricos, 1992, 2016, que havia divergência sobre a República, como administrá-la, divergências sobre a questão de direitos humanos, divergências sobre a política econômica, divergências no campo da cultura, da educação. Aquilo mudou, ou 1992, mas não tanto, mas especialmente em 2016. Agora, nós estamos num outro ponto da prateleira, bem alto. Nós estamos falando de vidas, e o senhor, tanto como eu, sabemos que já morreram 268 mil brasileiros. E do jeito que ele está atuando e que o Ministério da Saúde está fazendo, a tendência é, nesse mês, Fernando Henrique, nesse mês temos 300 mil mortos, 300 mil mortos. Então, não dá para o senhor dizer assim, melhor aguentar quem hoje manda. Não dá para aguentar. Chega, basta.
Fora o que o povo está pedindo, já que comece a se articular, e frações das classes médias precisam acordar, porque elas são fundamentais na história do Brasil. A história do Brasil mudou tantas e tantas vezes, desde o final do século XIX, quando nós tínhamos ainda frágeis classes médias, com a presença e quando eu falo classes médias no plural, porque tem diferentes frações das classes médias. A mobilização não dá mais. Eu acho que as pessoas, muitos que acreditavam no Bolsonaro, já perceberam que não dá mais. Chega, acabou. Com ele não há qualquer possibilidade de um acordo democrático. Ao contrário, ele quer incendiar o país. Ele quer o caos. E por que, presidente? Ele quer o caos. Eu estou falando presidente para o Fernando Henrique. Né? Por quê? Porque ele vive do caos. Esse tipo de liderança não convive com as instituições democráticas, não convive com o livre jogo entre partidos políticos, com o debate, com a liberdade de imprensa. Não, esse tipo de liderança sobrevive somente no caos. E por isso que ele precisa até estender a pandemia. Não pense que para o senhor, para mim, para nós, para quem nos acompanha, queremos rapidamente interromper essa pandemia, porque isso é terrível. Vai continuar o número de mortos cada vez maior. O que será de nós, né? Do nosso país? Estamos perdendo meia década. Essa década já estamos perdendo os primeiros 5 anos. Não dá, mas para ele isso não é problema. Ele ri de suicídio. Ex-presidente, ele ri de suicídio, como na quinta-feira, na live, ele começou a gargalhar sobre os suicídios que aumentaram durante a pandemia. Ele comemorou suicídio, lembra na pesquisa Butantan, quando houve aquele caso que não havia nenhuma relação com a pesquisa Butantan, ele comemorou suicídio. Então, veja com quem nós estamos falando. Então, quando o senhor está escrevendo, com a melhor das boas intenções, reconheço, o senhor precisa entender quem é o outro, quem é o adversário, e mais do que adversário, ele é, na minha leitura, não da do senhor, inimigo. Ele é inimigo da democracia. Ele é inimigo do Brasil. Né? A questão que se coloca, portanto, o senhor titula o seu artigo como epidemia política. Não, 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 não. Eu prefiro pensar assim, até quando vamos suportar o Bolsonaro? Até quando suportar o Bolsonaro? Essa é a questão. O Brasil precisa acordar, e não vai acordar com a leitura que o senhor faz esperando um salvador. Não, não, não. Chega de salvadores. Não queremos mais isso. A história brasileira tem mostrado que isso não acaba bem. O que nós precisamos é o conjunto da sociedade, dos setores democráticos, que há setores nazifascistas, dos setores democráticos, que são a maioria, a ampla maioria, se mobilizarem e buscar um ponto central, que não é nem nesse momento discutir por que chegamos a essa situação. Não é essa a questão. Ou o que será o quadro eleitoral de 22? Também não. A questão agora é o impeachment de Bolsonaro, que é o único instrumento democrático que nos dá a Constituição de 88 no presidencialismo. Né? É isso, é esse o caminho. Agora, é um longo caminho, é um caminho difícil, impede o combate à pandemia pelos setores democráticos? Não impedem. Você faz a luta pelo impeachment, usa os partidos, as lideranças congressuais, a sociedade civil e os gestores nas prefeituras e governos do Estado podem, sim, construir formas de união com gestores democráticos, comprar vacinas, desenvolver os protocolos indispensáveis indicados pelas autoridades de saúde pública e por aí vai. Uma coisa não atrapalha a outra, pelo contrário. O impeachment hoje é essencial para que não se repita a tragédia que nós estamos vivendo, a tragédia que nós estamos vivendo. Portanto, essa solução, nem vou me referir a partidos do passado, buscar aqueles exemplos, não, não, mas o senhor, lamento dizer, está redondamente enganado. Esse tipo de leitura só fortalece o autoritarismo, os que conspiram contra a democracia e a Constituição, e pior, só fortalece aqueles que estão gerando esse genocídio, ou como alguns hoje no manifesto chegam a chamar de câmara de gás. Se você gostou dessa live e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 585 mil inscritos no meu canal, agradeço muito, indique a uma amiga, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Assistam a entrevista do embaixador Marcos Azambuja e a penúltima foi a entrevista com o Casagrande. Né? Indique aos seus amigos e amigas, são entrevistas que qualificam de ponto
de vista muito diferentes, de postos muito diferentes, a reflexão sobre o Brasil. No Twitter, vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os cursos que estamos oferecendo. História política das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar e o que é fascismo. Nos encontramos amanhã. Até!